Orador inscrito, que é o deputado Rafael Brito. Meu presidente, primeiro eu queria fazer um agradecimento muito especial ao MDB, meu partido, que me confiou a missão de estar aqui nessa, que eu considero ser uma das comissões parlamentares mais importantes da história do nosso país. Gostaria de também, presidente Arthur, render ao senhor minhas homenagens e a minha admiração pela forma como o senhor conduziu os trabalhos dessa CPMI, mesmo diante de muitas vezes falta de educação doméstica mesmo. Eu acho que para muita gente aqui faltou pai, faltou mãe, faltou tio, faltou avô, faltou avó para ensinar o que é o certo e respeitar as pessoas. Queria também, antes de tudo, falar com a nossa relatora, senadora Elisiane Gama, que, na minha opinião, fez um relatório cristalino, primoroso, indicando culpabilidade a quem de verdade tem culpa em tudo isso que a gente viveu. O nosso país, infelizmente, sofre de um mal muito perigoso à democracia, o esquecimento. É triste que tenhamos o costume de apagar da memória os episódios mais trágicos e duros da nossa história, como o que aconteceu com a lei da anistia. No passado, foram perdoados todos aqueles que cometeram as maiores atrocidades durante o período da ditadura militar. Não podemos permitir que isso se repita jamais. Tampouco... Deputado, um minuto. Olha, está realmente muito barulho na comissão, lá no fundo, aqui do lado, aqui na frente, e realmente o deputado está fazendo um pronunciamento importante. Eu pediria para quem quiser conversar, conversa aqui no corredor lá fora, porque eu entendo que às vezes tem algum assunto que não pode ser é urgente, mas o deputado Rafael Brito está, como sempre, fazendo aqui uma brilhante exposição e é importante que a gente ouça a sua fala. Eu vou conceder mais um minuto, deputado. Muito obrigado, presidente. Não podemos permitir que isso se repita jamais, tampouco que os responsáveis por crimes horrendos passem impunes. Vivemos recentemente um governo que clamava por autoritarismo. Infelizmente, ainda vemos cidadãos que defendem torturadores e suplicavam uma tomada de poder. Foi nesse sentimento de impunidade e de desrespeito à democracia que uma nova tentativa de golpe surgiu, mas graças às instituições e homens sérios, não vigorou. Tenho esperança que não cometeremos o mesmo erro. Não deve haver anistia dos que tramam contra a nossa nação e contra o nosso povo. Foi preciso muita solidez para que a nossa democracia não rompesse. Muito se falou que essa tramóia que aqui investigamos era comandada por trapalhões, mas não podemos e não vamos minimizar o teor criminoso dos seus atos. Esses trapalhões, sem sucesso, eram membros do alto escalão do antigo governo. Militares, chefes de forças armadas, policiais, generais, coronéis, tenentes-coronéis, almirantes, ministro da Justiça, chefe da Ajudança de Ordem, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Isso é grave, é muito grave. Cada uma dessas pessoas deve ser responsabilizada por suas ações, omissões criminosas. Ouvimos depoentes, nos debruçamos sobre documentos, provas, assistimos vídeos, lemos transcrições de áudios e fomos capazes de reunir elementos mais que suficientes para demonstrar que havia, e ouso dizer que ainda há, em torno dos envolvidos, mais que sentimentos golpistas, mas atos concretos e puníveis. É inadmissível que considerarmos que uma estrutura de governo que for eleita por meio do nosso sistema eleitoral seguro e consolidado foi direcionada e organizada para atacá-lo e até mesmo buscou meios para fraudá-lo. Mas, como já disse aqui, a boca sempre fala o que o coração está cheio. É por isso que a oposição hoje costuma falar em fraude nas urnas, em omissão do governo, uma vez que era isso que estava acontecendo durante todo o tempo na gestão anterior. É a realidade que eles conhecem. Portanto, digo que essa não é a CPMI da grande coincidência. Essa é a CPMI do golpe, que foi tentado e fracassado para o bem do nosso povo. Não vamos permitir que aqueles que esgaçaram as ditas 4 linhas da Constituição distorçam também toda a realidade já evidenciada com narrativas de que não houve golpe.
especialmente porque só podemos estar aqui investigando todos esses crimes, porque de fato o golpe não se concretizou. O que, no entanto, não exime os criminosos de suas penas, uma vez que o Código Penal é claro quanto à criminalização da tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, e isso está muito cristalino e transparente no relatório da senadora Elisiane Gama. Então deixemos claro aqui que não foi coincidência o mesmo almirante organizar um desfile de tanque de guerra em dia de votação do voto impresso no Congresso Nacional ter sido, segundo o próprio Mauro Cid, simpático a um golpe de Estado e se disponibilizar para apoiar o ex-presidente se fosse necessário numa investida vil contra o nosso povo. Como também não é coincidência a presença de um roteiro de golpe no celular do mais importante ajudante de ordem do ex-presidente e de uma minuta golpista guardada na casa do ex-ministro da Justiça do antigo governo. Inclusive, uma minuta golpista que o senhor Anderson Torres diz ter recebido de alguém, mas que nela só contém 3 impressões digitais. A dele, a do seu advogado e a do policial federal que encontrou no dia da busca e apreensão na sua casa. Não se trata de coincidência, tampouco, a operação de segurança de rodovias e concentração de agentes da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste durante o segundo turno da eleição. Um comando duro e firme, porém incapaz de encontrar um carro com um criminoso viajando com um verdadeiro arsenal de guerra sem autorização por mais de 1.100 quilômetros do Pará ao Distrito Federal, como fez o bandido George Washington. Também não é coincidência que esse mesmo criminoso condenado seja responsável por uma tentativa de explosão à bomba no aeroporto na noite de Natal e tenha afirmado que se reunia para planejar o atentado no acampamento que se firmou em frente ao QG do Exército, pedindo sempre em quase todos os estados do país golpe de Estado. Não é coincidência que esse acampamento ter sido tão bem cuidado e protegido. Não é coincidência o desmonte ter sido impedido e inviabilizado. Não é coincidência que no dia 8 de janeiro pessoas terem se insurgido contra a democracia e invadido, destruído e atacado das mais diferentes formas as sedes dos 3 poderes. Não é coincidência que as regras do jogo passaram a ser rejeitadas por aqueles que com ela venceram outrora. Afinal de contas, não é coincidência que o ex-presidente esteja inelegível exatamente por esse crime. Não é coincidência a constante negação da legitimidade de um oponente político eleito democraticamente pelo povo. Não é coincidência a incitação e encorajamento à violência, presente em palavras de ordem, um marco nos discursos do antigo governo e de todos os seus apoiadores. Não é coincidência que a mídia e a imprensa livre tenha sido tão atacada e perseguida. Nada disso é coincidência. Tudo isso faz parte de uma teia, de um objetivo claro. Para saber qual é, basta ler os cartazes e as convocações do próprio dia 8 de janeiro, que chamavam o povo para uma tomada de poder e impedir o exercício de um governo legitimamente eleito pela maioria dos brasileiros. Essa foi a verdadeira teia de todo esse golpe. Logo, resta demonstrado que, de fato, nossa democracia foi testada, nossa sociedade vitimada, sofrendo até hoje os efeitos das mentiras baixas e aterrorizantes que um determinado grupo cria para, de fato, assustar as pessoas. Mas nós, enquanto parlamentares legitimamente eleitos pelo povo brasileiro e por meio do nosso sistema eleitoral, temos o dever de zelar e proteger para o bem mais caro do nosso povo, que é a nossa democracia. Nesse mês, a Constituição Federal completa 35 anos. 35 anos de uma Carta Cidadã que nos permite a liberdade, dignidade e a segurança. Trabalharemos pela segurança das nossas instituições e, acima de tudo, do nosso povo, para aqueles que tentarem tirar de nós anistia nunca mais. Parabéns, senadora Elisiane. Parabéns, presidente Arthur.
nesta comissão, aprendi a admirar diversos parlamentares, senadores e senadoras, que fizeram durante todos esses 5 meses um trabalho sério, um trabalho educado, um trabalho de respeito, decente e respeitando todas as instituições. Repito por fim da minha fala, faltou a muitos educação doméstica. Essa geração que está aqui não dá mais tempo de ter essa educação. E eu rogo a Deus que eles possam passar à próxima geração das suas famílias a educação que faltou a eles durante essa época. E se para eles faltou esse tipo de educação, que pelo menos ficasse a educação máxima do nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como ama a si mesmo. Muito obrigado.